Fala galera, tudo bem? Como é que estamos? Vamos falar um pouco mais sobre Espiritismo, vamos falar sobre Jesus e vamos falar sobre evolução, né? Evolução do ser humano, reino animal, reino espiritual, tá? Então, para a gente começar, eu quero trazer aqui uma passagem da Bíblia, tá? A Bíblia aqui, surradinha, mas está aqui, tá? Aonde Jesus fala, tá? Em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não entrardes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus queria dizer com isso? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E aí eu vou pegar algumas citações aqui no Livro dos Espíritos para tentar entender um pouco melhor o que Jesus quis dizer com isso, tá? Então aqui, capítulo 11, a segunda parte do capítulo 11, resposta da pergunta 605, tá? Livro dos Espíritos. O que é duplo no homem é a sua natureza, pois ele possui a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo físico, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Então aqui a gente já tem uma divisão em relação ao corpo físico, natureza animal, alma, espírito, natureza espiritual. Tá? Então aqui a gente já começa a entender um pouquinho que pela natureza dos animais nós temos o corpo com os seus instintos, né? E na alma nós temos o espírito com a natureza espiritual e a sua inteligência, a consciência, tá? Então, aqui a gente já pode pegar alguma coisa e entender quando Jesus diz que o espírito está pronto, porque ele está ligado à natureza espiritual de um plano mais elevado, né? Do que a carne é fraca porque uma carne está ligada a uma dimensão física material um pouco mais densa e não tão desenvolvida, né? Então, o que quer dizer? Que o ser espiritual na outra dimensão, ele se une ao ser material, corpo físico. E aí ele se rebaixa numa dimensão para ter o corpo. E os dois formam o ser humano. Só que o ser humano herda o seu corpo da natureza animal, que vem o instinto, né? O instinto da sobrevivência, de conservação. Tá? Vamos trazer um outro trecho aqui. Entretanto, se o homem não possui uma alma animal que coloque pelas paixões, ao nível dos animais, possui o corpo, que muitas vezes o rebaixa ao nível deles, ou seja, possui o corpo que traz na vibração e na densidade dos animais. Isso acontece porque o corpo físico do homem é um ser dotado de vitalidade e de instintos, mas esses instintos não têm inteligência e são limitados, servindo apenas para promover a conservação que o corpo quer. Aqui, quando ele fala da inteligência, que não tem inteligência o corpo físico, não quer dizer que o animal não é um ser inteligente, tá? Mas é que ele não tem, vamos dizer assim, a consciência, né? A inteligência do livre-arbítrio, da consciência de onde estar, da consciência de Deus, de algo superior. Então ele está limitado e o homem herda isso, né, no seu corpo físico, esses instintos. Por isso que o homem, né, tem mais aquele instinto da parte, vamos dizer assim, sexual, que é a parte da procriação, é aquele instinto mais da caça, vamos colocar a caça no sentido de sobreviver, de poder prover a família, de proteção, tudo isso vem do instinto animal, tá? E aí aqui, para a gente fechar, ele comenta, né? Aí é um comentário de Kardec, tá? Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Submetendo-se à influência material, ele se aproxima dos brutos.
libertando-se dela, ele se eleva ao seu verdadeiro destino, tá? Então, obviamente que é uma opinião minha, um entendimento que eu estou trazendo aqui de uma leitura do Livro dos Espíritos e de uma citação bíblica, na qual o nosso espírito, ele não é um espírito completamente elevado, então ele não está junto aos espíritos superiores, que para ele possa se desenvolver, para que ele possa evoluir e progredir, ele vem à matéria no planeta Terra para, através das suas experiências, possa adquirir esses aprendizados para colocar em prática e evoluir. Só que ele está ligado ao corpo humano, que detém ainda dentro do seu DNA, podemos dizer aqui, esse instinto animal, né? Então, quando Jesus diz que o espírito está pronto, ele confia no espírito, porque ele sabe que ele tem uma missão a evoluir. Só que ele não está sozinho, ele traz consigo o corpo físico que detém esses instintos humanos materiais, na qual a carne é fraca e se submete às tentações. Então, assim, o corpo está indo às tentações, e o espírito tem que dizer assim, não, calma, agora não é o lugar, não é o momento, não podemos, precisamos evoluir, nós dois precisamos evoluir. E quando ele fala que se liberta do corpo físico e evolui, é a partir daquele momento em que as pessoas se distanciam das necessidades mundanas, aonde elas estão mais leves, não são tão pesadas, e aí já não consegue mais viver em ambientes com muitas pessoas, já se afasta da questão de bebidas, de festas, tumultos, talvez até a questão do consumo da carne, né? Já prefere ficar mais ligado com pessoas que têm um estilo de vida um pouco diferente. Por quê? Porque ela vai se desapegando das necessidades da matéria e vai percebendo que o seu espírito se alimenta de outra coisa diferente, que são as energias e tudo isso que a gente está entendendo aos poucos nessa nossa evolução. Ok? Espero que tenham gostado, né? Deixem seu like, se inscrevam no canal, deixem seu comentário, o que acharam sobre o vídeo, se vocês já passaram ou estão passando por alguma dessas fases, e compartilha com alguém que possa fazer sentido para vocês, que também queira ou deva receber esta mensagem, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo e um beijo no coração.